Olá pessoal, chegamos agora ao segundo episódio do Reagindo a Mim Mesmo e hoje falaremos sobre O Cordeiro da Moda, este livro que data de 2013 e é um ensaio sobre moda e psicanálise. Um ensaio sobre moda e psicanálise. Temos uma notícia ruim e uma que talvez lhes interesse. A ruim é que esse livro está esgotadíssimo, há muito tempo que não há. Esse aqui eu roubei da minha mãe, por exemplo, para poder fazer a gravação, nem eu mais tenho. A boa notícia é que estamos trabalhando com afinco para lançar a versão de e-book. Em breve deve estar disponível ou lhes aviso aos interessados. Hoje aqui faremos um breve resumo, reagirei à minha obra, como é a proposta desta pequena série para o nosso YouTube. Do que trata o Cordeiro da Moda? Bom, sua introdução é intitulada O Desejo dos Deuses e narra logo de cara, e ali eu acho que já muita gente abandona o livro na sua primeira página, porque ela apresenta uma versão, sei lá, eu de caráter duvidoso talvez, mas a epopeia de Abraão com seu filho Isaac. Quando Abraão leva Isaac para que ambos fizessem um sacrifício a Deus, né, uma oferenda, e aí os dois vão subindo o monte lá e tudo certo, e até que lá pelas tantas o Isaac se dá conta: opa, pai, a gente vai sacrificar o que exatamente? Ao que Abraão responde, Deus proverá. Uma célebre frase, Deus proverá. E quando chegam no topo do monte, Abraão vai colocar, né, o Isaac esticadinho numa pedra e vai imolá-lo em sacrifício a Deus, quando um anjo do Senhor o impede e diz: calma, Abraão, calma, era só para ver se tu era sangue bom, rapaz. Te calma, não precisa sacrificar teu filho, né? Deus apenas estava vendo se você iria até o limite por ele. E essa é a questão. O homem moderno, o ser humano, na sua contemporaneidade, né, ele já não tem mais essa confiança absoluta em Deus, né? Há quem diga que Deus está morto, à la Nietzsche, né? Mas o fato é que o homem confia hoje no seu desejo. Olha que furada, olha que péssimo negócio. E a partir disso, né, ele já não tem mais o Deus nesse sentido, né? E sim, né, o que a gente chamaria em psicanálise esse grande outro, né? Esse amparo da linguagem, do social, para lhe dar um pouco de notícias a respeito de si próprio, né? O que leva à grande pergunta: será que é um bom negócio? E aqui a gente então trabalha a moda como uma deusa desse panteão de deuses a quem a gente oferece a nós mesmos para ver o que vem em troca, o que vem de retorno a essa oferta. E aí o primeiro capítulo, propriamente dito, fala sobre o desamparo. O desamparo na psicanálise ele é estrutural, né? Em particular em função dessa queda, né? A partir da desconstrução de vários elementos específicos desde a Idade Média, né? Vai se fomentando uma nova possibilidade do sujeito que vai culminar nisso que a gente chama de sujeito do inconsciente, então. E que Freud vai circular melhor a partir do final do século XIX, início do século XX, e o texto discorre um pouco a respeito disso, né, sobre esse desamparo estrutural e como a gente vai tentar encontrar algum tipo de suporte, entre outras coisas, ou nas várias manifestações deste grande outro. O segundo capítulo vai tratar da moda, mais propriamente dita, agora enquanto um meio, né? E para tanto a gente pega como estudo de caso, eu diria, né, uma obra específica do Jun Nakao, que foi o que ele lançou enquanto livro A Costura do Invisível, né? Eu dei esse livro que eu tenho autografado pelo Jun Nakao, da época do desfile. Eu virei um fã. Eu confesso que foi o Jun Nakao que foi o meu primeiro mestre espiritual na moda, e eu vou poder falar um pouquinho por quê. Mas eu dei esse livro para Sabrina, espero que ela esteja cuidando bem desse livro. No aniversário dela, não me ocorreu nada melhor para dar de presente para ela, e eu dei o meu livro do Jun Nakao para a Sabrina. E o que o Jun Nakao fez ali? Era o último desfile dele, ele tinha se decidido que não queria mais trabalhar com desfiles, e aí ele criou uma coleção maravilhosa, toda de papel, e toda trabalhada, ah,
né, com referências, né, do século XVIII ali, né, que eu diria que seria a pré-história e o início da própria moda, com aqueles vestidos volumes, né, do rococó, né, ah, muita preciosidade, muita beleza. E ao mesmo tempo ele criou uma maquiagem corporal que lembrava os bonecos Playmobil, que já teria uma referência direta à Revolução Industrial e ao, na verdade, ao pós-guerra ali, mas que tivesse essa coisa dura da indústria, assim, né? E essas fadas Playmobils, então elas, né, trabalhavam, iam e voltavam na passarela com muito cuidado, porque dava um medo gigante que aqueles vestidos fossem rasgar. E ao fim, né, todas se posicionam naquele fim de desfile e elas mesmas despedaçam os seus vestidos. É uma coisa desesperadora. Mas ele denuncia isso, né, em que a moda, embora ela exerça um fascínio específico, se eu a utilizo enquanto um meio, né, ela é exatamente isso. Não passa de objetos nos quais eu invisto por determinado tempo, que me representam de alguma maneira, e vai passar um tempo, esse brilho acaba e eles acabam virando. Hoje em dia estamos repensando essas práticas, né? Mas de modo geral acaba virando, né, despropositado. Então, grosso modo, lixo, ou hoje em dia a gente consegue eventualmente dar outros destinos para isso. Depois, o outro capítulo fala sobre a moda enquanto fim. Eventualmente a gente erra a mão, né, e inverte os papéis. Ao invés de eu utilizar a moda, né, para que a partir de seus objetos eles me representem, a gente acaba sendo engolido pela moda e a moda passa a ser um fim e não um meio. Vou dar um exemplo simples, né? Digamos que eu não goste de verde, mas agora na moda a cor é verde, então eu passo a usar verde, né? Então já não é mais a moda que está a meu serviço, eu que estou a serviço da moda. E o estudo de caso neste quesito é o Michael Jackson, porque na minha opinião ele foi o maior objeto que a cultura ocidental já conseguiu produzir encarnado numa pessoa, né? Ele aparentemente não havia limites, né? Porque ele chegou a possibilidades estratosféricas de projeções do sujeito e a mesma medida em que ele se perdeu nisso. Então, ele acabava tendo que ser aquilo que em determinado momento lhe parecia que era isso que esperavam dele. E a gente tem que pensar que isso foi algo que aconteceu com a pessoa desde que ela tinha pelo menos 5 anos de idade, né? Desde criança. E ele não teve realmente muita alternativa, eu diria, né? E aí, então esse capítulo vai discorrer bastante essa teoria em que, né, conclui, e o título do livro, na verdade, eu peguei por inspiração um filme do Darren Aronofsky, que é um nome difícil, mas o nome do filme é fácil, é O Lutador, né? Em que o Michael Hurk está brilhantemente fazendo o papel de si mesmo e de objeto da cultura, assim. É fantástico o filme. E lá o personagem ele tem esse apelido de o Cordeiro, né, que vai em sacrifício, tal qual Isaac, né? E o desfecho do livro, eu vou dar esse spoiler, eu vou ser generoso, né? Apenas um parágrafo, né? A conclusão a gente chama aqui potência e aposta. O que a deusa moda provê? As condições discursivas para que possa existir a singularidade do sujeito frente ao desejo do outro. Contudo, as escolhas do sujeito são por sua conta e risco. Os outros vão reagir a essas escolhas, algumas vezes de um modo agradável, outras de um modo desconfortável. O fato é que o conflito nunca cessa. O desamparo é estrutural. Cabe ao sujeito, se afirmando enquanto sujeito e deixando o lugar de objeto, e encontrar formas singulares de saber fazer algo com a sua condição. Quem sabe, produzir sua própria marca no mundo. Eis o potencial da moda. Eis a aposta da psicanálise. Repito, cabe ao sujeito, se afirmando enquanto sujeito e deixando o lugar de objeto, encontrar formas singulares de saber fazer algo com sua condição. Quem sabe, produzir sua própria marca no mundo. Eis o potencial da moda. Eis a aposta da psicanálise. Cordeiro da Moda. Em breve, de repente, conseguimos a sua versão e-book. Até a próxima, meus amigos.